senhores telespectadores, estes horizontes da memória trouxeram-nos hoje aos mais belos horizontes que há em Portugal. Isto que avistam a toda a nossa volta é o próprio coração do Entre Douro e Minho. É o Portugal mais português. É aqui, foi isto que foi escolhido pelos fundadores do condado. O conde Dom Henrique, a condessa Dona Teresa, foi aqui que eles quiseram ficar. Aqui do Minho partiram os imigrantes que fizeram o Brasil. Bom, mas por que é que eu vim aqui? É uma carta que me mandou um senhor telespectador. Devo dizer que as vossas cartas, que me dão sempre muita alegria, às vezes me deixam bastante atrapalhado, porque me perguntam e exigem logo ali resposta. O senhor responda. Até mandam, muitas vezes, a estampilha para a resposta. Diga lá na volta do correio qual é a mais antiga das cidades portuguesas. Já pensaram nisto? Qual é a mais antiga das cidades portuguesas? Bom, é claro, tudo depende do que o senhor achar que é uma cidade. Se eu for pensar naquelas antiquíssimas citâneas de penhascos, fraguedos, que hoje estão desertas, isso aponta lá para o Neolítico, eu sei lá qual é a mais antiga. E já não são cidades, porque ali a vida parou, os habitantes, um a um, foram descendo até aos vales e foi lá que a vida continuou. Agora, cidade como núcleo de vida urbana, como coração propulsor de civilização, como centro de um poder organizado que impôs essa organização ao território circundante, se é disso que se trata, então não tenho dúvida nenhuma antes de responder. A mais antiga cidade portuguesa, que já o foi no tempo dos romanos, é a cidade de Braga, que outrora se chamou de Brácara Augusta. Claro que nestes mais de 2000 anos a cidade teve muitas faces, o coração mudou de sítio para sítio. Era sobre isso o nosso programa. Eu acho que durante alguns 1000 anos, o coração de Braga esteve ali naquelas torres escuras que marcam o lugar da catedral. E a cidade continua a ter um coração, continua a exercer um papel civilizador. Agora o coração é além, um pouco mais longe. Vêm aquelas grandes massas de edifícios brancos. São o campus universitário da jovem Universidade de Braga. Nem eu nem ninguém lhes pode garantir que a sé de Braga seja a mais antiga sé que há em Portugal, porque as sés instituídas na época romana são mais ou menos todas da mesma época. Agora, o que eu lhes posso dizer é que o mais antigo mosteiro que em Portugal existiu foi aqui em Braga. Foi este cenóbio de Dume. Dume é um lugar nas imediações de Braga. Havia aqui uma vila romana e, é claro, a vila tinha aqui este espaço onde havia uns banhos, que foi depois aproveitado pelo São Martinho de Dume para fazer um cenóbio. Um cenóbio quer dizer, era uma moradia para os companheiros que ele reuniu. Esse cenóbio tem a maior importância,
porque São Martim, que vem lá de longe, ele vem da Panónia. A Panónia é uma região da Europa que nós hoje chamamos Hungria. Mas na época romana, no século V, não havia húngaros. Aquilo era uma província romana bastante civilizada, com populações germânicas. Os habitantes dali eram altos, padaúdos, loiros. E isto é muito importante. Os suevos eram dali perto. Os suevos que vieram aqui, que ocuparam Braga, que tinham um rei, que fizeram o reino suevo e que fizeram de Braga a capital do reino. Essa gente vinha ali daqueles lados. E isso é importante para perceber o papel do São Martinho de Dume. São Martinho também era de lá. Era um homem muito civilizado, era um europeu, era um bom teólogo, falava na perfeição o latim, pregava admiravelmente, era um grande político. E vem lá, desde a sua Panónia, vem até aqui, a este calcanhar do mundo, onde havia um reino de gente do seu sangue, e foi dizer ao rei: homem, estes povos do teu reino são cristãos. Tu faz-te também cristão. Não há nada como o rei comungar a fé dos seus próprios súbditos. E o rei aceitou e converteu-se. E depois o Martinho de Dume, que viveu sempre por aqui, foi feito bispo de Dume. E aqui teve monges que copiaram missais, que estabeleceram as regras do culto, que paroquiaram essas freguesias, que organizaram toda a diocese. A Sé de Braga deve a sua grandeza à obra administrativa de São Martinho de Dume. Ele chegou a escrever um livro que tem um nome bem significativo, De Correctione Rusticorum. Isto quer dizer correção dos erros dos rústicos. Os rústicos eram os homens que permaneciam agarrados às velhas superstições do paganismo, aqueles que nas cidades, nas aldeias, nas vilas continuavam a acreditar em demónios, em superstições, em terrores, e que ainda não sabiam que afinal o mundo é mais simples do que os romanos ensinavam. O mundo é só um, o Deus é só um, todos os homens são filhos dele e por isso são irmãos entre si. Foi isso o que este Martinho, vindo lá de longe das terras da Panónia, veio ensinar aqui nestas serranias de Braga. Ainda em tempo de São Martinho, construíram aqui uma basílica. Hoje é aquela igreja simpática, uma igrejinha minhota, frugal, mas sem nada de notável. Sem nada de notável aparentemente. Aqui debaixo deste chão, reparem, isto é um soalho. Lá embaixo, a 1,70 m, fica tudo quanto indica a antiga basílica do São Martinho de Dume. Entretanto, uma coisa é certa, a chama que ele aqui acendeu ainda se não apagou. Junto da sua estátua, uma lâmpada moderna tem uma chama que o povo não deixa apagar. E reparem, o culto, a palavra do apóstolo dos suevos continua a soar aqui, entre estas veigas de Braga.
já há notícias de bispos em Braga no século IV. Ora bem, a gente, como sabem, está a acabar o século XX e ainda há arcebispos em Braga. Isto significa 16 séculos de história. Eu gostava de dizer que é uma história que nunca se interrompeu. Isso não é verdade, porque realmente quando vem no século VIII a invasão dos mouros, aqui em Braga as coisas foram terríveis. A igreja foi arrasada, os prelados tiveram que ir embora, eles estiveram algum tempo em Lugo e só depois, já no século XI, é que a sede de Braga é restaurada, com grande ajuda do Conde Dom Henrique e da Dona Teresa. Estou-lhes a falar nisto porque hoje, aqui na Sé, existe um museu que tem lembranças de uma grande parte desse longo período da história. Isto é um cofre de marfim. Aqui em cima, a toda a volta, tem uma inscrição. Por essa inscrição, sabemos que este cofre foi oferecido a um filho do terrível Almansor. Almansor quer dizer o vitorioso, um príncipe muçulmano que levou a ferro e fogo tudo aqui. Ele foi até Compostela. Ele mandou dependurar os sinos que estavam nas torres do Santuário de Compostela e levou-os, foram levados aos ombros de escravos cristãos até Granada. Bom, o mundo dá muita volta e vejam como, afinal, é o cofre do filho do Almansor que vem parar ao tesouro da Sé de Braga, porque é no tesouro que eu lhes estou a falar. Há aqui muitas coisas notáveis. Este cálice que veem, isto é de prata e é também do século XI, portanto, do ano 1000 e tantos. Pertenceu ao arcebispo São Geraldo. Mas há aqui muitas coisas curiosas. Aquela imagem de Nossa Senhora com o menino é uma senhora da Nazaré que, segundo uma tradição muitíssimo antiga, esteve na Batalha de Aljubarrota. Dizem nem mais nem menos que isto, que o arcebispo de Braga, Dom Lourenço, tinha muita devoção naquela imagem e mandou por baixo pôr-lhe uma abertura, uma coisa de parafuso, e a parafusou-a no próprio elmo com que andava na batalha. A tradição bracarense é mesmo esta. É por causa da imagem que hoje ainda se diz: tem cuidado que este tipo é de Braga e chama-se Lourenço. É que realmente aquele arcebispo Dom Lourenço seria um excelente arcebispo, mas era um guerreiro terrível e andava com aquela imagem no elmo. Olhem, que linda salva de prata, aquele repuxado. Isto foi feito na Índia. É indo-português, é uma coisa do século XVI, da época dos descobrimentos, mas por descobrimentos está ali num outro armário uma pequena cruz, aparentemente um objeto quase sem beleza. Segundo uma tradição muito antiga aqui em Braga, foi esta cruz de ferro a primeira cruz a desembarcar no Brasil. Os missionários portugueses, eram frades franciscanos, que saíram da armada de Pedro Álvares Cabral, levavam a cruz alçada e foi depois ela a cruz que esteve na primeira missa. Por isso, foi esta cruz que foi ao Brasil assistir à missa da inauguração da cidade de Brasília. Foi daqui de Braga até lá porque os brasileiros quiseram-na lá. Há muitas histórias curiosas relacionadas com essa missa. Uma delas liga-se justamente com a cruz. Parece que os portugueses, além da cruz que ia na procissão, quiseram deixar lá o lugar marcado por uma enorme cruz de madeira e talharam nos bosques 2 árvores. Eram daquelas árvores brasileiras
pesadíssimas. Os nossos marinheiros não imaginavam nada o peso de um tronco daqueles. Estenderam-o no chão, pregaram-lhe o outro em cruz, mas é claro que quando quiseram levantar, viram que não tinham forças para poderem erguer a cruz. E os indígenas, os nativos, que estavam escondidos na floresta a ver o que os nossos faziam, quando os viram com dificuldade em levantar a cruz, vieram meter-se entre eles e todos puseram ombro com ombro e puderam levantar a cruz que lá ficou. Eu acho que este gesto tem uma beleza enorme, não só na história dos contactos entre povos, até na história de agora, quando todos aceitam pôr ombro com ombro, não há dificuldade que se não possa remover. Os espaços onde outrora morava o arcebispo são agora uma biblioteca. A Biblioteca Pública de Braga, que é uma das maiores do país. O exterior, como veem, é impressionante. A gente entra e cá dentro há mais de 500 mil de livros. Livros, muitos deles notáveis. E tem um movimento de leitura que anda pelos 30 mil leitores por ano. Tudo isto é importante. Eu, dos livros, não posso mostrar os livros todos, gostava que vissem, por exemplo, estas Constituições Sinodais de Braga. É uma obra preparada e elaborada aqui. Ou esta no fundo é uma história de Braga, é o famoso, as Memórias Eclesiásticas de Braga, do famoso Dom Jerónimo, contador de Argote, mas são inúmeros os tesouros que se guardam aqui dentro. É também aqui nos espaços dos arcebispos que está aquilo a que chamam o arquivo distrital. Antes de mais, eu acho que isto é um erro a eliminar quanto antes, este disparate de chamar distrital. É um arquivo que é quase mais do que nacional. Mas tudo quando se refere ao país, e aqui a Arquidiocese de Braga está aqui documentado. Chamaram-lhe distrital, dentro daquela ideia do distrito e tal. Isso era melhor corrigir isso quanto antes. Isto é um verdadeiro arquivo nacional. O primeiro livro que lhes vou mostrar, considero o mais ilustre livro que existe em Portugal. O nome que se lhe dá é o Liber Fidei. Liber Fidei quer dizer, em latim, livro de fé. Livro que merece fé, quer dizer, o que aqui está, isto é que prova a verdade. Aqui é que está bem. Devo-lhes dizer que se transcrevem aqui documentos desde o ano de 572, desde o século VI. É um livro em pergaminho que contém inúmeros documentos decisivos. O Alexandre Herculano, quando andou por aqui, queria também meter isto lá nos sacos e levar isto tudo para a Torre do Tombo. Mas essa gente de Braga não deixou. Esta gente, e isso é que é o regionalismo sadio. O que é de Braga pertence a Braga. O que é de César é de César. E o livro ainda hoje cá está. Está, e felizmente que está. Porque aí, ele hoje está impresso. Quem quiser ler este livro no original, existe uma edição,
estou convencido que se estivesse na Torre do Tombo ainda estava inédito. Mas há muitos outros. Sabem que antigamente havia... Antigamente, eu ia dizer que antigamente era costume roubar livros. Então, e agora não é? Só que antigamente não se podiam roubar, porque eles estavam com esta cadeia amarrados à parede, a pessoa tirava o livro, abria o livro, lia o livro, mas é claro, não o podia meter no bolso. Agora não há nem cadeias para não deixar roubar os livros, nem sequer cadeias para quem rouba os livros de onde eles estavam. Isto de levar livros não fica mal a ninguém. Não posso falar de tudo, mas não queria deixar de chamar a atenção para um documento que está aqui nesta vitrine, ao qual se dá o nome de Certidão do Nascimento. Um jovem que então nasceu e ao qual puseram o nome de Portugal. É um pacto conspiratório entre o príncipe Dom Afonso Henriques, e o Sr. Bispo Dom Pelágio, o Paio Mendes, e o Dom Afonso Henriques dizia: olha, se tu me ajudares, eu dou-te isto, e dou-te aquilo, e dou-te aquilo outro. Bom, era uma conspiração nas vésperas da Batalha de São Mamede. O arcebispo ajudou o príncipe e o príncipe pagou ao arcebispo. E fez aquela conjuração que nasceu Portugal. A tradição cultural de Braga continua hoje na universidade. Esta universidade é uma das mais jovens do país e consegue ao mesmo tempo ser já uma das mais prestigiosas. Aqui há 1000 professores, 12.000 alunos e em pouco tempo a universidade mudou a cidade. Todos os que me ouvem sabem que Braga foi sempre uma cidade ilustre, mas agora, com esta universidade, até é uma cidade alegre. Eu penso muitas vezes que realmente as nações são como os nossos corpos, têm coração, estômago, cabeça. E em Portugal, sem dúvida, o estômago está no sul, o coração é o Porto, mas a cabeça continua a ser Braga.